809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Hoje com Carlão de Freitas. 4 horas, 4 minutos, está no ar o Arena CBN. Segunda-feira, dia 1º. Aberto o segundo semestre da temporada. A corneta, ela vai ser utilizada hoje, porque ontem ela foi tocada a pulmões. Ela foi tocada a plenos pulmões. E ao meu lado, o William Cabelo, Fábio Chaib, que estava no Principado de Itu hoje pela manhã. Mas já está na capital. Mas já está do CBN Esportes, ele já estava na capital paulista, porque às 8 da noite hoje tem o derby paulistano, segundo derby do estado de São Paulo. E daqui a pouco, o palpite premiado do supermercado Savenhago, um kit churrasco sensacional. Maravilhoso. Rafael Pio, neste momento, está terminando a reunião com o pessoal da auditoria. Finalizando para realizar o sorteio. Atenção, hein? Só vai participar do sorteio quem acertou o palpite do derby. 4-0 Ponte, tá fora. 5-0 Guarani, tá fora. Tá dentro. Então, quem muretou, o William Cabelo, como o nosso Eliel Almeida sempre fala, que você é um mureteiro, mas quem muretou se deu bem, porque vai participar do sorteio do palpite premiado do supermercado Savenhago, a promoção para o derby campineiro, o derby de número 207. O William Cabelo oficialmente apresentado. Gostou do derby? Gostou do domingo, Cabelinho? Muito boa tarde, Carlão, Fábio Chaib, Antônio Lupe, onde estiver, Eliel Almeida, onde estiver, toda a nossa audiência. O jogo foi razoável, gostei mais ou menos, né? Achei que a gente vai esmiuçar em todos os seus pormenores o derby, mas eu acho que foi ruim pra Ponte, pior pro Guarani, pronto, já todo. Essa é a deixa. O que não tá ruim é o sarcófago com um jogão hoje, jogão que também vale do Paraíba. Santana do Paraíba, hein? Já tem um momento alternativo. Nós já vamos falar deste jogaço que está rolando agora, Carlão de Freitas. Grande William Cabelo, já nós vamos falar deste sarcófago maravilhoso. Nossa, mas me deu uma nostalgia vendo os uniformes das equipes que coisa linda, o jogo, né? Que já você vai apresentar. Meu caro Fábio Chaib, como é que está esse coração? O fim de semana do Ponte Pretano e do Bugrino, ele ficou com o coração apertado, nervoso, angustiado. E como fica o coração do palmeirense e do corintiano nesta segunda-feira? Nublada, acinzentada, típica paulistana. Fábio, boa tarde, boa segunda-feira. Fala, Carlão, boa tarde, Cabelo, boa tarde, ouvinte CBN, boa tarde, Daniel França, Pastor, Bolacha, quem estiver por aí também. Tá tudo bem, aqui em São Paulo, 18 graus, uma tarde típica paulistana mesmo, muito vento, aqui um frio gelado, aquele frio que corta na orelha, que você tem que pôr até um cachecol aqui, tá bastante frio hoje. E o derby à noite, né, Palmeiras e Corinthians, tem tudo para ser um jogo muito quente, né, em situações opostas, Palmeiras e Corinthians, mas os dois necessitando da vitória, como sempre acontece nesse clássico tão tradicional. Vamos esperar para ver, daqui a pouquinho, 8 horas, tem esse grande jogo, né, Carlão? É verdade, um grande jogo, um Palmeiras entra em campo como favorito, inegavelmente, mas é um derby, de repente o Corinthians pode se superar e quem sabe aí conquistar um resultado positivo. E claro, você pode participar conosco, pode mandar o seu palpite para o derby, agora não tem mais sorteio, mas pode mandar o seu palpite para o derby, pode mandar também a sua avaliação, o que você achou do empate entre Guarani e Ponte Preta, através do telefone ou do WhatsApp, né?
9186-9070. 99186-9070. 4h08. É o sarcófago, né? Ah, hoje tem sarcófago. Então vamos lá. Hoje sarcófago. Posso falar o time? Posso? Hoje com a Ponte Preta. É, pra começar a Pra semana. começar, a Ponte Preta. É uma Ponte Preta com fome ou uma Ponte Preta sem fome? Ó, essa Ponte Preta do sarcófago tinha um pouquinho mais de fome que... A Ponte Preta. Embora... Bom, não vou dar spoiler aqui, senão deixa o suspense no ar, né? Beleza. Mas essa ponte tinha um pouquinho de fome, sim. Tá certo, então. Então vamos lá, vai. Vamos, justo no ano do lançamento, né, nesse jogo do sarcófago, esta música foi lançada... Show essa música, hein? Nossa adolescência, hein? Nossa adolescência. Faz tempo. Mas você sabe que eu conheci essa música já depois de velho, assim, não velho 40 a mais, né, o meu atual estágio, mas eu já tinha mais de 20 anos. E eu lembro dela Quando na lançou. época. É um grande sucesso. Engenheiros do Havaí do nosso... O Eliel falaria talvez RPM. Ah, Capital Inicial, quem mais? Bandas gaúchas, né? Nenhum de Nós, Cachorro né? Grande. Cachorro Grande. Ele Menos Engenheiros. Olha aí. O complexo CBN. Rafael, tu acabou de chegar da reunião com a auditoria, definindo os últimos detalhes para a apresentação do sorteio, para a realização do sorteio. Qual que é a música? Pode manter. Mas isso é maravilhoso. Isso Lembrou? Isso é incrível. Paralamas do Sucesso. Sensacional. Você estava em reunião com a auditoria ou com ele? Grande Herbert Viana. Essa voz de Herbert Viana é... aquele cabelão comprido. Incrível, cara. 4h10. Rafael Pio, eu anunciei você aqui no começo do programa, dizendo que o senhor estava numa reunião para afinar o nosso sorteio. Apenas os que palpitaram certo no empate em 1-1 entre Guarani e Ponte Preta. E já o sorteio, Rafa Pio. O sorteio é o seguinte, Carlos Eduardo de Freitas. Vamos lá, aqueles que acertaram. Vai. O palpite 1-1 no derby. Daniel do Camargo, Vinícius Bonifácio, Giovana. Aí é o seguinte, ó, tem algumas pessoas que não se identificaram com o nome completo, por exemplo. Sim. A pessoa colocou lá o palpite, a gente tem o telefone da pessoa, obviamente, mas ela se identificou, às vezes, como essa aqui, ó, Giovana Bugrina. Tá. Foi o que ela colocou. Então a gente tá identificando a pessoa, já que ela acertou, Giovana Bugrina. Carlos, lá do Padre Anchieta, ele se identificou assim, Carlos do Padre Anchieta. Silvana, de Campinas. Leila Salvione, que deve ser provavelmente parente do Cristiano Salvione. Aí teve uma pessoa que não se identificou. A gente tá acreditando ela como final 0496, que é o final... 0496. Isso, que é o final do telefone. Fica ligado. A gente tem o contato da pessoa. Marilena Amaral, Luiz Nascimento, Maneta. Legal, né? Público feminino em peso, né? Bacana. Mas o prêmio é brincadeira. É Não, brincadeira. Paula Maneta, Milton, ele se identificou apenas como Milton. Ney, lá do Nova Europa, da Ney, nossa... é da área, então a gente aproveita. Ô, Ney, seguinte, se você ganhar... É lá da área, Se pô. você ganhar, pelo amor de Deus, você leva a gente. Rodrigo Ixi, nem eu sei o que eu escrevi aqui, ó. Escandolara. Rodrigo Escandolara. José Carlos de Cosmópolis. E o José Carlos Grégio. Essas foram as pessoas que acertaram o palpite 1-1. Aí a gente vai fazer o seguinte, Carlão. Vai. No final do programa, 10-5, a gente vai sortear esses nomes. Sim. Como que será feito o sorteio? Ele será, quem estiver no nosso YouTube, inclusive, vai poder ver o sorteio ao vivo. Boa. A gente vai jogar naquele site sorteadores. Sim. Todos os nomes já estão lá com o Dani França. Dani França vai colocar a tela para quem está no YouTube, até pra gente ser
muito justo, muito claro. Transparente. Transparente, né? Carlos Cabelo. Teve um cara que mandou aqui na sexta-feira, eu tava vendo depois. Ele falou assim: esse Carlos Cabelo só fica em cima do muro. Então a gente vai colocar ali ao vivo pro sorteio acontecer. Rapidinho. Daniel Prado, Paulo Vinícius Bonifácio, Giovana Bugrina, Carlos do Padre Anchieta, Silvana de Campinas, Leila Salvione, o final 0496, Marilena Amaral, Luiz Nascimento, Paula Maneta, Milton, Ney do Nova Europa, Rodrigo Escandolara, José Carlos de Cosmópolis e José Carlos Grégio vão concorrer a esse kit maravilhoso do Savenhago, porque é o seguinte, Savenhago é bom, é barato e é perto de você. Que você olha, tem loja do Savenhago, você não precisa andar muito não para encontrar o Savenhago mais perto da sua residência. Isso aí, Que Pio. coisa maravilhosa. Então, atenção, hein? Às 10 para 5, Fala aí, cara. às 4h50, às 16h50, o nosso derradeiro sorteio do palpite do derby, o palpite premiado do Savenhago, um kit churrasco sensacional. 4 horas... Passou Opa. muito frio ontem, Pio? Ô, Fábio Chaib, eu vou falar uma coisa pra você. Nossa. Passei, porque a sensação térmica no brinco era. Nós tivemos ali 13 graus, né? Nossa, no final papai do jogo. do céu. Mas a sensação era de, sei lá, 7, 8 graus, porque ventava forte, inclusive. E o vento gelado, vou falar. Passei frio. Passei frio. Mas o jogo foi quente. O jogo foi quente. Foi... Mas você sabe o que é engraçado? Porque É. assim, quando a gente está no estádio, a atmosfera, a atmosfera faz você entender que o jogo ele foi um pouco maior do que ele realmente foi, por causa da reação de todo mundo. Então, o torcedor do Guarani, você via que com um a menos, cada vez que a Ponte pegava a bola, enxotava o Guarani lá atrás, o torcedor ficava tenso. Quando o Guarani saía no contra-ataque, virava aquela gritaria, o volume aumentando. Então, o tanto que O frenesi. a gente... Aquela O alarido. comoção, O aquela comoção que o... A gente tá, eu, no segundo tempo, cobrindo o ataque do Guarani, ali no placar eletrônico. Sim. E aí, quando faltam 3 minutos, mais ou menos, a gente sai ali e vem pro vestiário, pra entrada do vestiário, para entrevistar os atletas. E aí, não lembro qual dos coleguinhas lá falou, né? Ih, vamos lá pro outro lado, 42 já. Falei, hã? Porque realmente parecia que tava nos 25 do segundo tempo, mais ou menos. O derby normalmente, e nós falávamos até na EP agora há pouco, né, Pio? O jogo em si, e ultimamente não tem sido bons jogos, né? Jogos de qualidade, não. até em virtude Não, também das equipes, né? é. Mas, cara, no estádio a emoção vai... A vibe é outra. É a vibe outra. Eu vou falar não pra tenha você, dúvida. principalmente nós da imprensa, a hora que termina e empatado é um alívio. Nossa senhora. Nossa, mãe. Mas com porque, olha, certeza. não tô falando de campeonato, foi melhor pra quem e tal, mas Vai ser a hora que termina Sai todo mundo empatado... tranquilinho. porque sai todo mundo tranquilo. paz. Na realidade, Mas eu ninguém tava sai. assistindo ontem e o canal que eu tava assistindo. Alguns saem frustrados em virtude. Eu acho que alguns até aliviados também. Um pouco mais. Ó, tem amigo que realmente não torce pra nenhum dos dois, o que é difícil, porque a grande maioria torce pra um dos dois. Eu não sabia disso, mas. A bancada ontem tava forte. Nossa senhora! Eu vou falar um negócio pra você. Eu olhava lá pra cima e falava assim, onde será que a gente tá? Mas enfim. É mais ou menos isso. Agora, uma coisa é certa. Tem aqueles que não torcem pra nenhum dos dois, que torcem demais pro time mandante ganhar. Sim. Se o jogo for no Brinco, torce pro Guarani. Se Até o jogo pelo for clima, no né? Moisés, pra poder sair em paz. Também. Porque ele fala, meu Deus, Também. se perder é perigoso, sair, a torcida vai estar chateada, aquela coisa toda. Então, tem gente que comemora. E eu tava assistindo. Não, é o meu caso, E eu por vi, eu não vi o Pio, mas eu vi a Adriana Almeida. Sim. Rapaz, ela tava com uma expressão de frio. Mas muito frio, pelo Eu amor falei, de Deus. meu Deus do céu. É que eu tava encolhido. Ai, Ô, encolhido. Carlão, faltou uma vamos lá, coisa. vai. Opa, só trazer os detalhes do kit. Vai pra gente pro Faltou, intervalo, só pra então, terminar. Pio. Aê. São 2 peças de picanha, 1 peça de maminha, Nossa. 3 quilos de linguiça perdigão, Ah, 1 embalagem de pão de alho, 24 coronas, Geladinho. a lata de 350 ml e... Tá certo isso aqui?
O Guaranazinho? Oh, Tem um rapaz, não sei quantas tá coisas. certo. E 12 latas de Guaraná. Guaraná. Antártica. Antártica. Ó, que maravilha. Ah, Savenhago. só Savenhago. É barato. Perto de você. A 4 horas 18 minutos está no ar às 4h18. CBN, valeu, vamos lá. Arena CBN. Oferecimento Multimac, locação de caminhões Multi e guindastes. multimac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Vai, manda. 21 minutos no momento aqui, a gente fica aberto, que é natureza. Pegaram a Sussuarana. Chama defesa. Ai, meu Deus. 4 horas e 21 minutos. É bom. É o Arena CBN. Rafael Pio, tivemos aí um pequeno contratempo, mas já resolvido. É a cegueta aqui, a ceguice da pessoa. Vai lá, Pio. Porque o nome tá lá com o Dani, inclusive. A Bianca Campos. Aí, mandou Bianca, aqui, vai participar sim. Mandou aqui, porque eu acertei, pô, como é? Não, tá certo. Mandou na sexta-feira. Aliás, mandou, quer ver, ó? Mandou Ponte Guarani 1, Ponte 1. Vamos, Guarani, aqui é a Bianca de Campinas. O Ru, quero o meu presente. Inclusive, ela depois, às 8h53, quando acabou o jogo, Sim. a Bianca mandou aqui, o Ru, quero o meu presente e tal. Boa. Ô, Bianca, na verdade, eu vou ser bem sincero com você. Sabe o que aconteceu? Como você mandou outra mensagem, 8h53 da noite do domingo, vou explicar aqui. A gente pegou todo mundo, Carlão, que participou na sexta-feira, de sexta-feira, a hora que começou a Arena, até ontem, a hora que começou o jogo. Sim. Então, depois que o jogo começou, as Aí pessoas morreu. não podiam mais participar. Só que aconteceu, a Bianca mandou uma mensagem depois, comemorando, às 8h53 da noite. Acertou. E aí a mensagem dela saiu daquela sim. lista dos que estavam dentro do horário certo. Então foi por isso, viu, Bianca? Mas tá certinha, tá aqui o seu nome. Beleza? Vai pro pleito. Vai pro pleito. 4h50. Ô, Pio, só uma dúvida, para retirar este prêmio, palpite premiado. Entraremos em contato. E aí Boa. a pessoa vai saber se ela vem aqui na rádio participar do Arena ou se ela prefere ir direto no Savenhago. Porque Savenhago é bom. É barato. De você. Grande Rafael Pio. Ô, Fábio Scheibe, 4 horas 23 minutos. Comentar um pouquinho da rodada do Brasileirão ontem. Explorar o São Paulo, né? O São Paulo venceu, está se aproximando dos líderes. Será que está voltando àquela fase regular que vivia antes de 2 tropeços há pouco tempo atrás, contra o Cuiabá e contra o Vasco? São Paulo curtia ali
um momento de invencibilidade. Dá para acreditar nesse tricolor? Ó, São Paulo é o 6º colocado com 21 pontos, Fabião. São Paulo vem de 2 vitórias consecutivas no Morumbi, né, onde é muito forte. Conseguiu uma vitória contra o Criciúma no meio da semana e ontem contra um time que está se destacando na Série A, o Bahia. Fez um ótimo jogo, ganhou por 3-1, poderia ter sido mais. O São Paulo resolvendo a partida no primeiro tempo com 2 gols muito próximos, né? Primeiro do Caleri, depois do Ferreirinha, num contra-ataque muito bem puxado, o São Paulo não dando chance para o Bahia. No segundo tempo, o Bahia conseguiu até descontar no começo do segundo tempo, mas o São Paulo logo depois fez com o Luciano o 3º gol. Faria com o Caleri também um belo gol, só que foi anulado por questão de impedimento. O São Paulo voltando aos trilhos, sim. Agora o tricolor tem 21 pontos, né? Está 6 pontos do primeiro colocado, do Flamengo, mas brigando pela parte de cima. Era isso que o São Paulo precisava, voltar à confiança, e essas 2 vitórias trouxeram isso para o tricolor paulista. Fábio Scheibe, o tricolor venceu de uma maneira contundente, com autoridade. Ô, William Cabelo, ontem, Sim. você fazendo o pré-derby, né, pela manhã, o seu momento matutino, você foi ao Ítalo Mário Limonge. O gigante da Vila Industrial. Da Vila Industrial, acompanhar o clássico da Primavera Copa Paulista, e Primavera e 2-1 Primavera. Deu certo pra nós, então, Deu né? certo pra nós. Lembrando, só pra destacar, o jogo foi muito bom. O Capivarano jogou bem também. Sim. Mas o Primavera soube, fez os 2 gols, aproveitou as chances que teve e mostrou um conjunto bacana. O professor Fernando Marchiori já encontrando a melhor formação. Primavera que, olha, informações, já está visando a 2 de 2025. É um trabalho de olho clínico, de laboratório, visando a preparação para 2. Mas o Capivariano, embora perdeu, mas mostrou também futebol. Vitória do Primavera, que agora vai a Bragança Paulista no sábado enfrentar o Bragantino. E o Rio Branco mandou bem também. 2-1. Rio Branco fazendo ótima campanha. Legal, esse grupo tá bacana. E a Copa Paulista aí, que agitando é o esse seguinte, interiorzão. O grupo 4, o grupo do Primavera e as equipes da região, o Rio Branco lidera com 6 pontos ganhos, o São Bento é o segundo com 4, o Primavera é o terceiro com 3, mesma pontuação do Capivariano nos critérios, o Fantasma leva melhor e o Bragantino é o lanterna do grupo 4. Agora a decepção é o 15 no grupo 3. Perdeu, né? do Taquaritinga. Isso. Perdeu do Taquaritinga, não faz uma boa campanha. Empatou com o Rio Claro na estreia. O 15 que vamos ver, né, se reage. A gente sempre teve uma expectativa muito positiva do Sim. 15, né, que aparece sempre como favorito até o título, ele disputou, foi campeão recentemente, enfim. Vamos ver se o 15 reage. E lembrando também que agora, em Santana do Parnaíba, segue Oeste 0, Juventus 1. Informou aqui o plantão esportivo CBN, cara. Ô, Fábio Scheibe, o que é melhor, o jogo de Portugal ou esse Oeste Juventus, hein, Fabião? Imagina o frio em Santana do Parnaíba, no estádio SCA Brasil ali, o frio deve estar tomando conta das arquibancadas laranjas lá do time do SCA Brasil, o Oeste mandando seus jogos lá. Portugal tá jogando contra a Eslovênia, não tá tendo vida fácil não. Segue 0-0, 26 minutos do primeiro tempo. Mais cedo a França bateu a Bélgica por 1-0, se classificou na Eurocopa também, né? Com gol já no final da partida. Vamos esperar. Quem passar desse duelo pega justamente a França. Podemos ter Portugal e França nas quartas de final. Vamos passar os jogos das oitavas de final. A Espanha venceu a Geórgia por 4-1. Esse jogo foi disputado ontem lá em Colônia. No sábado, a Alemanha sofreu, venceu a Dinamarca por 2-0. A Dinamarca até fez um gol lá, mas o VAR alegou impedimento. Portugal e Eslovênia jogam neste momento 0-0. A França, como o Fabião disse, venceu a Bélgica por 1-0. Amanhã, Romênia e Holanda na Arena em Munique. Áustria e Turquia jogam em Leipzig. Agora, os duelos já definidos da fase quartas de final. Espanha e Alemanha jogam na sexta-feira. A e Suíça jogam no sábado, à 13h. É a Euro 2024. Ô, Fábio, ontem você até chamava atenção, né, no nosso pré-jogo, no nosso pré-derby, sobre a vitória da Inglaterra por 2-1 e o golaço do menino Bellingham. Será o bola de ouro? Será que ele vai atrapalhar a vida do Vini Júnior, Fábio Scheibe? Esse gol justamente pode fazer o Bellingham ganhar mais votos, né, nessa eleição de melhor do mundo, porque foi um gol muito importante aos 50 minutos do segundo tempo. A Eslováquia estava eliminando a Inglaterra estava
tentando fazer o gol de empate, conseguiu apenas aos 50 minutos, depois conseguiu a virada já na prorrogação. Mas essa Eurocopa, a gente sabe que os olhares são muito focados na Eurocopa. Uma boa doação do Bellingham, levando a Inglaterra a fases mais agudas da competição, podem fazer que ele tire o prêmio do companheiro dele da equipe, né? O Vini Júnior, que é tão aclamado por todos aí. Pode ser que o Bellingham, com essa conquista, se a Inglaterra chegar mais longe, pode ser o melhor do mundo nessa temporada, né? Galera, o jogo do Brasil foi na sexta-feira, então não deu pra gente debater muito. Vocês gostaram? Vini Júnior desabrochando? Dá pra acreditar nesse Brasil? Vitória por 4-1 sobre o Paraguai, William Cabelo. Dá sim. Porque agora é aquela coisa, primeira fase, o Brasil não vai encontrar muitas dificuldades com as outras seleções. Você vê, a Venezuela que tá surpreendendo, 9 pontos já classificados. A Venezuela que é a grata surpresa aí. A Argentina a gente já sabe que sempre vai ser osso duro de roer. Eu acredito que o Brasil consiga, pelo menos nas semifinais, chegar e fazer aí, quem sabe, uma final com a Argentina. Tá certo, Cabelinho, 4h29. Vamos para o repórter CBN. Repórter CBN. 1º de julho de 2024, as inscrições para as vagas remanescentes do FIES, referentes ao primeiro semestre de 2024, serão encerradas hoje. O cadastro é feito exclusivamente pela internet no portal Acesso Único do Ministério da Educação. Resultado da ordem de classificação e da pré-seleção será divulgada na quinta-feira. O presidente Lula afirmou que apenas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pode decidir se continua na disputa pela Casa Branca. Lula disse que gosta do candidato democrata, mas reconheceu a possibilidade de um problema de saúde do atual mandatário americano. O brasileiro já declarou apoio à reeleição de Joe Biden. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio Princesa da Bahia. O número de ações abertas contra planos de saúde cresceu 32,8% em um ano. Em 2022 foram 176 mil processos e em 2023, 234 mil. O gasto das operadoras com despesa judicial atingiu 5 bilhões e meio de reais no ano passado, o que representa aumento de 37% no período comparado. O presidente da Argentina, Javier Milei, cancelou a ida à cúpula do Mercosul, marcada para o dia 8 de julho no Paraguai. A ausência dele na reunião de presidentes do bloco foi confirmada ao jornal O Globo por fontes do governo brasileiro em meio à tensão entre Milei e o presidente Lula. O mandatário argentino virá ao Brasil no próximo final de semana para a Conferência Política de Ação Conservadora em Santa Catarina. O evento terá a presença do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A participação de Milei no encontro foi confirmada pelo jornal argentino La Nación. No horário de Brasília, agora 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. Quatro horas 32 minutos, segunda-feira gelada em Campinas. Olha quem está ali, que saudade de Flávio Botelho, justamente no dia de um Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Flavinho, boa tarde, boa semana para você. E as estradas, as ruas, as avenidas da nossa região. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Carlão. Grande prazer falar contigo. Carlão, falando sobre o trânsito, o motorista que segue para a região do Taquaral, pela Norte e Sul, enfrenta vários trechos com um trânsito bastante intenso, principalmente ali na chegada à Avenida Orozimbo Maia. No lado oposto, o trânsito é intenso na saída da Orozimbo e na chegada ao Viaduto Laurão. Pela Júlio Prestes, intenso nos dois sentidos, ali no Balão da Bela Vista, por conta do excesso de veículos. Na Noel Nascentes Bournier, maior movimentação no sentido Lagoa do Taquaral, na chegada ao trecho da Lagoa. Para quem segue no sentido rodovia Dom Pedro, o trânsito flui sem transtornos. Já a rodovia Dom Pedro, segundo a concessionária, foi registrado um acidente agora à tarde, Carlão, no sentido, para quem segue no sentido Anhanguera, ali no... Aí o motorista, esse acidente aconteceu bem na saída, na alça de acesso da saída da Avenida
Guilherme Campos. Esse acesso está interditado, portanto o motorista deve redobrar a atenção e seguir, a alternativa é seguir 400 metros à frente para fazer o retorno e voltar novamente para a rodovia. Carlão. Ok, Flávio, que volta na programação CBN, 4h33. Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. E na CBN. Quatro horas 35 minutos, já, hein? Já. 4h50, 10:05, 16h50. Rafael Pio vai sortear o palpite premiado. Um felizardo em cima de tudo, né? Muito feliz. Você começar julho com um prêmio desse, hein? Um kit desse, hein? Nossa. É só chamar a galera pra comemorar, saborear, festa. matar a sede. Que coisa maravilhosa. Então daqui a pouquinho, são 4h35. Daqui 15 minutos, então, o nosso sorteio. Os contemplados, os que acertaram o resultado ontem no derby de 1-1. E pra gente repercutir mais um pouquinho do derby, né? Porque amanhã a gente já tem que falar já da preparação da Ponte para enfrentar o Brusque na sexta-feira. O Guarani busca a recuperação diante do Sport Recife aqui no domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas ainda dá tempo da gente repercutir o derby. E aí, Cabelinho, você já deu uma pincelada no início do programa, um resultado justo, uma postura do Guarani legal, a Ponte teve bons momentos também na partida. Como foi, no seu olhar, o derby 2207? Carlão, de maneira geral, assim, o resultado pra mim foi justo. Por quê? Se a gente pegar o primeiro tempo, foi o Guarani. O Guarani tomou mais a iniciativa, propondo mais o jogo, a Ponte se defendendo, tendo dificuldades na saída de bola e até chegar ao ataque, né? Então o Guarani foi o primeiro tempo do Guarani, fez o gol e terminou de uma maneira, eu pensei no intervalo, a Ponte ou ela se reorganiza ou então ela não vai lograr êxito. Na volta, a Ponte reequilibra as ações, empata e aí viu um lance assim, capital, não, mas influência, querendo ou não, a expulsão, ela influencia muito. A expulsão do João Vitor, do atacante João Vitor do Guarani, prejudicou demais o Guarani, que sentiu, e a Ponte, por sua vez, ela atacou, mas não foi com aquela fome, com aquela, eu achei que a Ponte poderia agredir um pouquinho mais, ousar um pouquinho mais. Então, como não fez, ela fez, mas de uma maneira não é tímida, mas sabe, ela poderia agredir mais e não aconteceu, ela só agrediu, teve, é verdade, algumas chances que não foi traduzida em gol, as chances não se traduziram em gols. 1-1, como eu disse, ruim para a Ponte Preta, mas pior para o Guarani. Agora falando em termos de pontuação de Brasileiro Série B, Ponte não sai do lugar, fica ali beirando o Z4 e o Guarani estaciona no Z4, infelizmente, Carlão. Tá certo, William Cabelo. Ô, Fábio Chab, eu estou aqui nas redes sociais, no famoso ex-Twitter, né, o X, e o Fluminense está acertando, já praticamente encaminhada a contratação de Mano Menezes, Fábio Chab. Que convicção, né, do presidente Mário, né, porque eu tinha o Fernando Diniz com estilo de jogo totalmente oposto do Mano Menezes, demitiu o Fernando Diniz há pouco tempo e agora contrata um
um treinador que as principais virtudes é o jogo defensivo, né? Aquele ferrolho, justamente para sair nos contra-ataques, aquele jogo de uma bola só. Mas o Fluminense tem que buscar alternativas para sair dessa zona onde está, né? É o último colocado, lanterna do campeonato, 6 pontos apenas. Fluminense com um time muito envelhecido também, né? Jogadores muito experientes. Fluminense tem que tomar a atitude agora, porque senão pode ficar muito tarde já. 6 pontos em 13 jogos complica bastante o futuro do tricolor carioca, mas Mano Menezes pode estar assumindo então o time das Laranjeiras. Tá certo, Fábio Scheib. Rafael Pio aqui finalizando, dando os últimos retoques no sorteio, que daqui a pouco vai ser realizado às 4h50, faltando 10 minutinhos para o sorteio, Rafael Pio. Exatamente, ó, e a gente vai atualizar, inclusive, a nossa relação. F5 na lista. F5 na lista, vamos lá. O Wellington de Sumaré, que o Wellington foi o seguinte, ele tem ativado aquelas mensagens temporárias e apagou a mensagem. Mas tá certíssimo, ó, na sexta-feira ele mandou o palpite 1-1. Então o Wellington de Sumaré também tá. A Maria da Penha, ela mandou aqui, poxa, mas Maria da Penha, é que não tinha o seu nome, por isso que eu falei final 0496. Aí, Maria. Mas desde o início a gente tinha falado do seu nome, sim, que era o final 0496, que estava participando e está participando do sorteio de daqui a pouquinho. E quem mandou, aconteceu também o mesmo esquema aqui, ó, quem mandou mensagem depois comemorando, hoje era meio-dia e pouco, cadê, que eu já até anotei aqui, ó, partiu, tal, ih, Carlão, vou achar aqui, rapaz, vou achar aqui, ó, pô, tal, eu já dou o último F5 na lista aqui. Fechou. Mas então vamos lá, já entraram o Wellington lá de Sumaré, também a Maria da Penha, que estão concorrendo, além da Bianca, que mandou aqui a mensagem e ela tinha comemorado demais, também está participando. Tá certo, Rafael Pio. É o seguinte, hein? Eu já abri o programa chamando o Fábio Scheib, que está na capital paulista, para acompanhar Palmeiras e Corinthians. E eu vou conversar com os meus amigos aqui também acerca deste jogo. O Palmeiras vem de resultado complicado, perdeu para o Fortaleza na última rodada por 3-0. E o Corinthians é uma colcha de retalhos, né? Uma maluquice o que está acontecendo nos bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista. E isso, logicamente, acaba afetando o ambiente do time, que já é um time questionável, né? Então, por isso, o Corinthians entra em campo lá no tapetinho do Allianz Parque, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. E aí, Cabelo, é um Palmeiras super favorito ou dá para acreditar num Corinthians guerreiro, um Corinthians que pode aprontar pro Palmeiras? Carlão, é um Palmeiras super favorito, na minha opinião, sim. O Palmeiras que vem engrenado aí das últimas rodadas, e quando o Palmeiras precisa competir, ele costuma dar resposta positiva. Hoje não deve ser diferente. Isso significa que o Palmeiras já ganhou o jogo? Não. É o Corinthians que vai jogar, não é o Timão, é o time da massa. O Corinthians que se supera nas horas mais difíceis, nos revés, nos momentos de turbulência. O Corinthians costuma dar resposta positiva. Então, favorito que vai ganhar o jogo? Não necessariamente. Esperança que seja um grande jogo, quem sabe que bastante gols, né? Seja bastante legal. Acho que vai sair bastante gol para um lado só. E aí, Pio? Pois é, Pio, essa é a expectativa. Né? Sabe, cara, eu assisti de cabo a rabo fazia um certo tempo que eu não assistia o jogo do Corinthians, assim, de sentar, sabe, sentar mesmo na frente da TV, ninguém perto e... Tranquilinho do primeiro ao último minuto, analisando possibilidades, jogadas, comportamento de jogador, tática, técnica, adversário, aquela coisa toda. Eu fiz isso Corinthians e Cuiabá. E aí? Eu vou falar pra você, eu vou falar a verdade. Todo mundo sabe que, né, da minha preferência pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Só não será rebaixado se outros força pra cair. Fazer pior. Porque é muito ruim. O Corinthians 2024 é muito ruim, cara. É impressionante. É impressionante. Sabe por quê, ó?
A gente tá falando de um estádio com 35 mil pessoas, uma arena que tava pulsante, a torcida parecendo a torcida do Corinthians de sempre, empurrando do primeiro ao último minuto. Corinthians toma o gol do Cuiabá, o primeiro gol, continua a torcida em cima, pressionando e vamos. O Bidu conseguiu acertar um chutaço que nunca mais ele vai acertar lá no final e empatou o jogo. Mas na Bacia das Almas. Na Bacia das Almas. Era pra ter perdido do Cuiabá. Eu não sei. Eu hoje vou dar um palpite aqui. Vai. 4-0 Palmeiras. Nossa! Olha, eu não acredito em goleada, mas realmente a diferença entre Palmeiras e Corinthians ela é grande. A gente fala, o clássico. É verdade, essas coisas elas fazem parte do futebol. De repente uma equipe mais fraca vai lá, equilibra, faz um grande jogo. Mas a diferença técnica, ela é gigante, né? E o Palmeiras joga no seu estádio, já ambientado. Os últimos clássicos, eles foram todos favoráveis ao Palmeiras, né? O pior resultado do Palmeiras foi o empate, seja na Neoquímica ou seja no Allianz Parque. O Palmeiras vive uma situação bem mais tranquila, bem mais confortável, um ambiente, né? E ainda mais agora sendo provocado, né? Porque perdeu para o Fortaleza por 3-0 e precisa da vitória, E precisa dar uma resposta. A situação do Palmeiras ela não é tão tranquila assim, não é só porque não é só em relação ao derby, né? O ganhar do Corinthians, mas o ganhar para não desgarrar, né? Porque o Flamengo venceu, o São Paulo está encostando e uma vitória coloca o Palmeiras entre os primeiros. O Palmeiras vai para a vice-liderança. Então, estes atrativos e também somando essa situação do Corinthians, muito mal, não arrumou um time, ambiente conturbado, situação política pesada, eu creio também numa vitória do Palmeiras. Pio, e Scheibe também, dependendo de... Bom, vamos supor aqui. Suposições. Uma possibilidade. Conjecturas. Imaginem os senhores. Vamos supor, Palmeiras 5, Corinthians 0. Mas eu não acredito em goleada. Não. Tudo bem. Tá, mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Pode. O professor Oliveira... Acho que cai. Não chega nem na... Não é o certo, não é o melhor dos mundos, mas eu acho que se for, por exemplo, um 2-1 jogando bem Corinthians... Sim, não. Competindo, pelo menos. 1-0, um negócio não dando assim. vexame, né? Aí, ok. Agora, de 3-0 pra cima, eu acho impossível. Agora, tem uma coisa que começou a parecer um pouco estranha. O Fábio Scheibe não tá no... Né? Ele só tá ouvindo. É que ele tá em outro lugar, mas... Não, ele já está na Paulicéia. Então tá bom. Não. Porque aí eu já tinha começado a achar que poderia acontecer alguma coisa diferente. Eu falei, ele tá em Tu... não, mas agora tá tudo certo, então. Já tá pelo... Eu estou aqui em Perdizes. Então tá certo. Do Allianz Parque. Então escritório do meu tio aqui acompanhando. Vamos acompanhar a partida daqui a pouco. Já há barulhos de rojões aí, ô Fábio Scheibe, ou não? Já começou aquela movimentação, né, Carlão? O pessoal chega cedo, toma aquele Beer Night ali na frente, por lá. Mas hoje a partida, o Corinthians não tem mais a perder que o próprio Palmeiras, né? O Palmeiras, lógico, joga em casa também, mas viu a situação melhor, não pode perder, não pode não somar pontos para não ver o Flamengo distanciar. Mas o Corinthians hoje vem muito pressionado, né? Tivemos aquele protestos da torcida dentro do CT, com o próprio presidente também. E o Corinthians está numa situação muito desesperadora lá embaixo. Com a vitória do Grêmio ontem sobre o Fluminense, o Corinthians pulou para vice-lanterna. Então, a perspectiva para o Corinthians é de fazer um bom jogo contra o Palmeiras para mudar a chave, né? Vamos ver se isso acontece. Como vai ser essa partida às 8 horas da noite. Vamos às escalações, então. As prováveis. Olha o Palmeiras aí. O Everton, Mike, Naves, Murilo, Pedro Rocha ou Vitor Reis e Piquerez? Pedro Rocha não, né? Marcos Rocha. Pedro Rocha. Opa, aí é um pouquinho. Outra esfera, Fabinho, né? Zé Rafael, Rafael Veiga e Gabriel Menino. À frente, Estevão e Flaco Lopes é um provável Palmeiras. Vamos para o time do povo. Matheus Donelli, Mateuzinho, Kaká, Caetano ou Gustavo Henrique e Hugo. Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Igor Coronado ou Gustavo Mosquito. Wesley ou Pedro Raul. Ei, Yuri Alberto! Eu não sei nem escalar o Corinthians, vai! Eu não sei nem escalar! Eu sei porque eu trouxe a cola. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, sim. E, ô
hoje... Mas tem um cara que pode ser um ponto de diferença pro Corinthians, o Garro, né? Que no último clássico marcou aquele belo gol já nos acréscimos do segundo tempo, porque o Palmeiras tinha vantagem numérica também, estava vencendo a partida, empatou a partida, e é um cara que parece que em clássicos mostra uma boa desenvoltura, parece que cresce também. O jogo do Corinthians passa muito por ele também. O Garro, se estiver bem na partida, o Corinthians pode ter possibilidade de arranjar um bom resultado no Allianz Parque. E para não dizer que não falei de Flores, hoje também tem Série B de Campeonato Brasileiro, 2 jogos e jogos que interessam aos nossos clubes. O Santos recebe a Chapecoense às 7 da noite, jogo que vai ser disputado na Vila Belmiro. O Santos é o 6º colocado com 19 pontos e é aí que entra o nosso interesse. A Chapecoense é a 16ª colocada com 14. Por quê? Se a Chape aprontar para cima do Santos, ela vai a 17 pontos. E aí vem o Paysandu, né, o time que escapa do rebaixamento com 16 pontos. Aí a diferença em relação ao Guarani, ela fica de 10. Nossa o time senhora. que escapa. E de quebra, a Chapecoense passa a Ponte Preta, a Ponte também abaixa uma colocação. Então olha a importância desse jogo e olha a importância de uma vitória do Santos para os times de Campinas. A gente está falando de 4 rodadas para sair da zona de rebaixamento. O Guarani tá patinando demais, cara. Vai precisar reagir ontem, né? Para ontem. E tem um Sport pela frente no próximo domingo. E também tem o jogo do CRB contra o Brusque, que também interessa ao futebol de Campinas. O CRB abre a zona do rebaixamento, mas é uma posição que não reflete. O CRB tem 3 jogos a menos, né, em relação às rodadas da Série B. Se vencer, vai a 15 pontos. E o Brusque está lá embaixo, é o 18º com 11. E se vencer, vai a 14 pontos. Ou seja, eu acho que aí um empatezinho seria o melhor. Fica o melhor cenário. Né? O melhor cenário. E amanhã tem Goiás e América Mineiro, Novo Horizontino e Mirassol. Jogão, hein? Novo Horizontino e Mirassol. Jogaço, 2 sensações no interior paulista. Gente, 4h50. Chegou? minutos. É agora? É agora o momento? Tem um Vamos lá. intervalo ou não? Já vamos direto? Vamos direto e depois Vamos do direto? break? Então, Pode 4h50, vai começar o sorteio, palpite premiado do Derby em promoção com o Savenhago, Rafael Pires. É isso, enquanto o nosso Dani França tá colocando na tela a nossa roleta. Olha que sensacional isso, cara. É uma roleta Parece com ficção todos os científica, nomes. Não, coisa impressionante. Pra você que não está no YouTube, a gente, pra ser mais... Tudo como isso foi Como você citou o termo? Parece ficção científica. Como não? É transparente, Transparente, né? cristalino. Isso, pra gente ser mais transparente. Todos os nomes estão ali, ó. Vão ser sorteados agora. Então vamos lá, rapidinho. Daniel Prado Camargo, Paulo Vinícius Bonifácio, Giovana Bugrina, Carlos do Padre Anchieta, Silvana de Campinas, Leila Salvione, Maria da Penha, que era o final 0496, mandou mensagem aqui. Silvana! Mas já? Já? Mas eu nem terminei de ler aqui, rapaz. Eu tava lendo os nomes ainda, rapaz. Tem todo um mise-en-scène. Pô, tinha que terminar de ler aqui, ele já rodou a roleta. Daniel França não participou da reunião com a auditoria. Não, poxa, eu tava lendo os nomes, então, não vou ler verdade. Não, vou terminar de ler sim. Bom, todos os nomes que estavam, né? Então parei na Maria da Penha, Marilena Amaral, Luiz Nascimento, Paula Maneta, Milton, Ney lá do Nova Europa, Rodrigo Escandolara, José Carlos de Cosmópolis, José Carlos Grégio, Wellington de Sumaré, Reinaldo Almeida e Bianca Campos, todos esses nomes. Se vocês estiverem no FM e quiserem conferir depois, vai lá no youtube.com/CBN Campinas, o Arena fica lá na memória, é só acompanhar e ver que seu nome estava lá certinho. Mas quem ganhou esse kit maravilhoso é a Silvana. Parabéns. De Campinas. 2 peças de picanha, 1 peça de maminha, 3 quilos de linguiça perdigão, 1 embalagem de pão de alho, 24 cervejas Corona, lata 350ml e 12 Guaranás Antártica lata. Tudo isso com o Savenhago. Por que Savenhago? É bom, é barato, sim, é perto de você. São 7 lojas em Campinas. Que sensacional. Ei, que coisa sensacional. boa. Parabéns, Silvana. 4h52, vamos faturar e na volta o sarcófago. Arena CBN.
Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Arena CBN. Quatro horas e 54 minutos. Hoje, dentro da equipe, o sarcófago é só pro Fábio Scheib, né? Hoje é o Fábio Scheib. Hoje só o Fábio Scheib. O Pio já vazou, o Pio já foi pra outra. Pra co-irmã. Pra co-irmã. Então vamos lá de sarcófago. Sarcófago. Pode abrir. Dá uma dica boa aí, Cabelo. Fica tranquilo, Scheib. Vem comigo que você chega no sucesso, velho. Que isso, hein? Som na caixa. Ah, Carlão, hein? A Infinita Highway. A estrada nunca tem fim. Muito bem. Jogo Humberto Gessinger. Humberto Gessinger. Jogo da Ponte Preta. Posso falar o adversário? Pode, lógico. A Portuguesa de Desportos. A Infinita Highway. Muito bem. Posso falar um jogador da Portuguesa? Ah, claro. Fábio Scheib vai lembrar. Porque assim, a escalação, quando a Portuguesa era portuguesa. Então, gostei da camisa. Cara. Com craques, ó. Eu vou falar um da Portuguesa. Eduardo. E aí, Scheib? 110, 120, 160, só pra ver até quanto o motor aguenta, não é isso? Que isso, essa música é dos anos 80, final dos anos 80, deve ser 89, 89, eu vou, de 89. 89, Fábio Scheib. 1989, anotado aqui. Podemos ir para o VT? Lógico, você que manda aqui, Cabelo. Então vamos ver o VT da época, meu caro Nilson Belisário e Daniel França. Mais um jogo fora de casa, onde um empate e o consequente 1 ponto seria um bom resultado. Para a Ponte, o jogo tinha uma importância maior, quebrar o jejum de 9 jogos sem vitórias. No primeiro tempo, os ataques da Ponte eram anulados pela Portuguesa. Em outro, Serginho fechava o gol. Isso tudo sem contar a chance desperdiçada por Regis. O jogo vira, a pressão da torcida da Ponte aumenta, mas o sufoco termina logo aos 10 minutos, nesta arrancada de Wagner, que resultou no gol salvação. Serginho, que estava 670 minutos sem tomar gol, não conseguiu evitar. Só que a Portuguesa queria, no mínimo, o empate e quase complicou. Mas foi a Ponte que, aproveitando os contra-ataques, fez o segundo e novamente Wagner. Mas o juiz anulou. Final, Ponte 1, Portuguesa 0. Um resultado que, pelo menos, amenizou a crise. Com essa vitória... resultado que amenizou a crise. Cara, o tempo passa, o tempo voa, mas os cenários são os mesmos. Que coisa, hein? Mas vamos lá. Esse jogo foi num dia de semana à tarde? Eu lembro que eu estudava no Colégio Adventista. Sim, eu morei lá na Oscar Leite ali. Oscar Leite é um pouco acima do estádio Moisés Lucarelli. Sim. E a época da escola você conseguia assistir aos jogos no Moisés. Os jogos do Moisés. Né? E eu me lembro, ainda pequenininho, né? Eu era muito garoto. E eu lembro de um jogo à tarde, Ponte Portuguesa. Eu acho que foi Pode ser. É. Bom, vamos lá. Tivemos ganhador. Tivemos? Nossa! Hoje eu tô do outro lado. Hoje foi a lei do ex. Foi igual o Luan Dias. A lei do ex. Paulistão, 1987. Reportagem de Ciro Porto. Ciro. Na antiga, na época, era a TV Campinas. TV Campinas. Ponte Preta 1, Portuguesa 0. A Ponte Preta de Barbiroto, Odair, Tuca, André Cruz e Paulo César. Depois Carlinhos. Charles, Regis, depois Rones e Marquinhos.
Wagner Binhão e Jefferson, técnico Nelsinho Batista. Nelsinho. E a portuguesa, olha a portuguesa, que saudade da grande portuguesa. Serginho, Mococa, Vladimir, Eduardo e Alberes. Célio, Machado, depois Luiz Miller e Toninho. Jorginho, Cantinflas. Jorginho, muito. Cláudio Adão, no comando de ataque, esquerdinha, técnico Paulo Emílio, meu caro Carlão de Freitas. Esquerdinha que de 87 e 94 ele veio Jogou jogar na ponte, jogou na ponte. Ele já esteve desfilando nos palcos do sarcófago. Sim, bom jogador, ele beijava o pé esquerdo. Beijava o pé esquerdo. Pode fechar. Fecha esse sarcófago aí. Ah! Beleza. 4 horas e 58 minutos. Vamos pro nosso palpite, ainda tem até um tempinho. Só né? Ô, Carlão, intervalo de jogo na Eurocopa, viu? Portugal 0, Eslovênia também 0. A Eslovênia está dificultando bastante Portugal. Portugal teve algumas oportunidades. Cristiano Ronaldo bateu uma falta perigosa, mas segue 0-0 intervalo de jogo. Jogo complicado pro time luso. Boa! E terminou em Santana do Parnaíba, hein? Boa. Oeste 0, Juventus 1. Juventus aí fazendo boa figura na Copa Paulista, hein? A gente sai lá da Alemanha... E vai lá pra Santana do Parnaíba, né? Santana do Parnaíba. Essa é a geografia do nosso Arena. Coisa de com maluco, certeza. Né? Então vamos lá, 4 horas e 59 minutos. Fábio Scheib, seu palpite pro jogo de hoje tem 20 segundinhos para justificar a sua escolha. Meu palpite pro jogo de hoje é Santos 3, Chapecoense 1. Acho que o Santos vai ganhar porque o Santos joga na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro o Santos é muito forte, então deve voltar ao G4 da Série B, viu, Carlão? Esse é o meu palpite do jogo de hoje à noite. Boa, pelos lados de Perdizes. Palmeiras 2, Corinthians 1. Um jogo muito truncado, mas acho que o Palmeiras vai se dar melhor por ter o fator casa como principal aliado nesse momento, né? O clássico sempre é complicado, mas o Palmeiras jogando com a torcida, creio que terá vantagem. Tá certo. William Cabelo, e aí, Série B com o Peixe, um jogo que interessa para nós aqui de Campinas, e Série A, o segundo derby do estado. Muito bem, ó, lá na Vila Belmiro, Santos deve vencer, aposto na vitória do Santos, mas rapaz, caso isso não aconteça, não sei não, o Carille também, viu? O cara, se acontecer alguma, vai que a Chapecoense apronte alguma né, surpresinha, não sei não, o Carille no Santos também. E o Santos tá precisando dar uma resposta para sua torcida, reagir na Série B. Já pelos lados, né, São Paulo, Allianz Parque, ali, aquele entorno e tal, Palmeiras vence hoje, meu caro Carlão de Freitas. Tá certo, William Cabelo, também acredito numa vitória do Palmeiras e vitória do Santos. Dependendo da maneira como o Corinthians perder, eu acho que pode respingar no técnico. Eu acho que se o Santos perder, independente do jeito também. Ou seja, hoje... Dança das cadeiras. Pode acontecer a dança. Carille pode voltar pro Timão, será? Não é difícil, não. Tá pertinho, é só subir ali, Imigrantes, né? Tá pertinho, não acho algo tão fora de contexto, não. Uma troca, né? Uma inversão. E eu não sei não, Antônio Oliveira, que tá valorizado no mercado. Eu acho que a culpa de tudo que acontece no Corinthians não é do professor, não é treinador. Bagunça, o Corinthians é né? entidade, bagunça. O Corinthians está doente. Uma baderna, né? Uma baderna e o jeito mais fácil é mandar o treinador embora, como se isso resolvesse o problema do Corinthians. 5 horas, 1 minuto. Estamos encerrando, né, o Arena? Já estamos encerrando, ainda tem um tempinho aí, Cabelo. Não, ó, só passando rapidinho para ficar registrado, pela Série C tem Náutico e Confiança, Londrina e Tombense às 8 da noite, e pela Série D, 7h30, Democrata de Sete Lagoas e Serra, e às 8, Misto e Brasiliense. E tem Copa América também. E tem Copa América, às 10 da noite, Estados Unidos e Uruguai. Que isso? E Bolívia e Panamá, meu amigo. O cara é um placar ambulante, velho. Vai de Santana do Parnaíba, passa por todas as regiões do Brasil, vai parar na Europa, nos Estados Unidos. A geografia do sai desses duelos o adversário do Brasil nas quartas de final, caso o Brasil classifique, né? Ficando em primeiro, o Brasil pegará o segundo colocado, que pode ser Panamá ou Estados Unidos, e ficando em segundo, provavelmente pega o Uruguai nas quartas de final. Que duelo, hein? Aliás, você tocou no assunto de seleção brasileira amanhã, que parada indigesta. A Colômbia tá jogando muito. Jogando muito, né? Nossa. Bom teste pro Brasil, né? Um bom teste e um teste de responsabilidade, né? Porque ainda não confirmamos a classificação, né? Porque, por exemplo, já venceu a Inglaterra. Sim, nos amistosos, venceu a Espanha, mas agora é pra valer. Agora é jogo difícil e o Brasil precisa vencer, precisa somar pontos para
chegar à próxima fase da Copa América. E aí, Belisário, nada? 5 horas, 2 minutos? Então vamos fazer resenha. Carlão, tem algum assunto aí, Fábio Chaves? Toca aí, A velho. gente falou da seleção brasileira, né? Vale lembrar também, foi final de semana, a gente não comentou sobre o assunto, mas a perda, né, do Dudu, né, de volante do Palmeiras também. Tio do Dorival Júnior, o Dorival Júnior muito emocionado após a vitória brasileira sobre o Paraguai. Deu uma entrevista muito comovida também, né, em relação ao tio. Uma perda grande pro futebol brasileiro. Né? Já. Dudu já trabalhou na ponte. Dudu que subiu com o Bandeirante de Birigui em 86. Ah, era ele? Era, Dudu. E, aliás, a torcida do Palmeiras acho que vai colocar uma bandeira hoje. Eu vi no seu Instagram. O Palmeiras vai jogar com o Pet, né? Aquele Pet que eles jogam. E se eu não estiver louco... Em homenagem a Dudu. Assim como o Ademir da Guia, Dudu fez parte das 2 academias. Se eu não estiver louco. Sim. Que coisa, hein? Olegário. Mais de 600 jogos pelo Palmeiras, 615 Você tá louco. jogos. Tem estátua aí, hoje, né, Fábio? Tem busto junto com o Oberdan Catani, Valdemar Fiume, com o Marcos, com o Ademir da Guia. Só e com mito, Junqueira também. Que coisa. Sensacional. Ele que é tio do nosso Dorival nos Júnior, deixou. Olegário Tolói. 5 horas, 3 minutos, eu tô na resenha aqui, meu parceiro. E aí? Chega uma hora que vai acabando o diálogo. E tem mais assunto Dorival, aí, Fábio Chaves? Toca legal. aí. A gente falou do Dorival, foi muito legal a homenagem do Dorival também pro velho Lobo, o Zagallo. O agasalho, né? Jogo agasalho que ele usou na Copa de 98, o Dorival usando esse agasalho no jogo da seleção brasileira. Boas referências, cara, né? Aquele agasalho é muito Zagallo, né? Muito. Muito Zagallo. É a Copa de 98 e principalmente aquele amistoso contra a África do Sul, que ele faz aquele aviãozinho para provocar, né, os caras da África do Sul. E ele estava com aquele agasalho, realmente sensacional. Proseamos bem, hein? Rendeu, hein? 5 horas, 4 minutos. 1º de julho? 1º de julho, primeiro semestre, o início do segundo semestre. Fábio Chaib, um bom jogo pra você. Amanhã notícias do derby paulistano. Cabelinho, parabéns pela vitória no sarcófago. Até amanhã. De volta a partir das 11 no CBN Esportes e às 4 do Arena. Até lá! Tchau! Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br